Pode orar a Deus? Você pode entregar o seu louvor ao Senhor? Você pode sentir a presença de Deus aqui se movendo? Abra a tua boca. Fala com Ele. Nesse momento, nós teremos aqui daqui a pouco o momento que nós vamos pedir. Mas nesse momento que a sua petição seja a presença de Deus. Nesse momento, faz uma declaração de amor para Deus. Fala, Senhor, eu vim buscar tantas coisas. Tantas coisas, ó Deus, eu vim buscar, mas quando eu cheguei aqui, Deus, eu percebi que a única coisa que eu preciso é o Senhor. Fala para Deus aquilo que está no seu coração. Talvez há tantas coisas em cima da sua adoração que você não consegue louvar. Talvez há tantos destroços, de tantas dificuldades, de tantas aflições. Então começa a colocar diante de Deus. Fala, Deus, não estou conseguindo te louvar, porque minha cabeça está pensando nisso aqui. Meu coração está amargurado, meu coração está preocupado, abatido. Talvez, Senhor, eu entrei aqui hoje me sentindo nada. Mas eu sei que o Senhor pode mudar, Senhor. Oh Deus, o Senhor pode mudar toda a história, Senhor. Nós já vimos, Senhor, e conhecemos o Senhor mudando a história de nações. Muda a história desse povo, Deus. Muda a história, Senhor, dessa igreja, Jesus. Eu sei que hoje, Senhor, nós podemos até enxergar a destruição, mas, Senhor, Tu és o Deus que nos dá força para reconstruir. Tu és o Deus, ó Pai, que limpa todas as coisas. Tu és o Deus, ó Jesus, que faz com que manda o profeta profetizar no meio de ossos, que haja vida, Deus. E hoje, nessa noite, nós pedimos, Senhor, que haja vida. Que haja vida, Senhor, nos casamentos. Que haja vida nas terras secas. Que haja vida, Senhor, no meio de tanta morte, no meio de tanta enfermidade. Que haja vida no meio de diagnósticos. Que haja vida, Senhor, para aquela vida que acha que não tem mais solução para ela. Que o Senhor venha mostrar nessa noite que tem sim. Oh Deus, que haja vida. Que haja vida, Senhor, para aquele que está desanimado. Que haja alegria para aquele que está depressivo. Que haja ânimo novo e dobrado, Senhor, para aquele, Senhor, que se sente desamparado. Que haja vida, Senhor, sopra a sua vida nos quatro cantos dessa igreja agora. Sopra, Senhor, a sua vida. Enquanto o Senhor vai soprando a sua vida, vai curando. Enquanto o Senhor vai soprando a sua vida, Senhor, vai manifestando a sua vontade, o teu desejo. Em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Abra a tua Bíblia em Salmo 126. Ai, caraca, sujei tudo aí. Salmos 126, todos acharam? Diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém. Acharam? Tem gente aí mexendo, eu vou esperar. 126 Salmos. É tudo curtinho e eu quero que vocês acompanhem comigo hoje. Pode abrir, eu espero. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando
Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor Deus fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da sua colheita. Pode se sentar. O Salmo 126. Está muito alto? Se estiver muito alto, pode baixar aí. Eu não gosto muito da minha voz no microfone, não, mas tudo bem. O Salmo 126 fala do povo do Senhor depois que eles haviam saído da Babilônia. Eles ficaram 70 anos como escravos, 70 anos exilados da sua pátria, da sua nação, do povo que ele amava, por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta que eles tinham esquecidos de quem era Deus, eles tinham esquecidos e abandonados, na verdade, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, aquilo que Deus ordenava para eles. Então Deus permitiu que eles fossem levados como escravo. E eles ficaram lá por 70 anos. Eu sei que ano passado eu falei mais ou menos sobre isso numa outra passagem, mas é só para a gente entender mais ou menos aqui. Por eles terem desobedecido ao Senhor, eles foram levados como escravos. E depois de 70 anos, eles falam aqui, nós voltamos e parecia que nós estávamos sonhando. E por que isso? Porque além dos profetas que acreditavam na promessa do Senhor, uma geração havia morrido, outra geração estava nascendo. Muitos mais ou menos conheciam a Deus, se existe essa palavra mais ou menos conhece a Deus, porque a gente conhece ou não conhece. Então era uma geração que tinha ouvido falar do Senhor, mas não era uma geração ainda que estava andando com o Senhor. Era uma geração que tinha as pessoas mais velhas, mas uma geração de muita gente nova que tinha nascido como escravo. Então, quando eles chegaram em Jerusalém, eles disseram que eles estavam como alguém que sonhava. Isso nos mostra que Deus tem sonhos para nós. E que muitas das vezes nós ficamos tanto tempo presos na dificuldade, tantas vezes presos naquilo que nós achávamos como impossível, que nós achamos que Deus não vai fazer. E quando Deus faz, a gente fica, meu Deus, será que isso é de Deus mesmo? Será que esse emprego é para mim mesmo? Será que essa vaga aí é minha mesmo? Estou duvidando. Será que essa porta aí é para mim? Porque, olha, está muito grande, não sei não, viu? Então, muitas das vezes nós ficamos assim, como quem sonha. E é muito interessante que eles falam assim, nós como rimos e cantamos de alegria. Porque o desejo deles era de voltar para a pátria deles. E no versículo 2, diz que aquilo que Deus fez na vida deles, as pessoas ao redor diziam assim, olha, o Senhor fez grandes coisas por eles. Irmãos, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida vai ser coisas tão extraordinárias que as pessoas, até aquelas, porque quem disse isso foram os povos vizinhos, não foi o povo no meio do arraial deles, não foi ali os próprios judeus, mas foi o povo ao redor que disse, o Senhor fez grandes coisas por eles. E no versículo 3 eles respondem, de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Só que aí no versículo 4 ele diz assim, ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Por que esse povo tão alegre, no versículo 4, faz essa oração? Porque, meus irmãos, quando eles chegaram, normalmente as pessoas têm até decorado esse versículo aqui, o 5 e o 6, né? Não, eu estou passando por uma grande dificuldade, eu estou passando por uma grande prova, então, mas olha, eu estou chorando nessa prova, mas eu sei que eu vou
caminhar com alegria. Eu sei que eu vou voltar levando nos meus braços o fruto da minha colheita, os frutos daquilo que eu semeei chorando. Mas aí a gente esquece que tem um texto antes. Eles pediram para Deus, ó Senhor, assim como as águas enche um rio, um leito seco, faz com que prosperemos de novo. Quando eles chegaram em Jerusalém, queridos, Jerusalém era só escombros. Por conta da desobediência dele, Deus permitiu que o rei que os dominasse destruísse Jerusalém. E não só Jerusalém, mas a glória deles, que era o templo. Sabe aquele templo bonitão que eles tinham sido destruído. Então, quando eles chegaram lá, eles precisaram reconstruir, eles precisaram recomeçar. Queridos, e como é difícil recomeçar. Nós, e principalmente nessa teologia coach, que não é do Senhor, nós ouvimos muito que muitas das vezes a vontade do Senhor tem que ser perfeita. Porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Essa era a vontade de Deus, que eles voltassem para Jerusalém. Mas quando eles chegaram lá, era um cenário de guerra. Era um cenário de destruição. Era um cenário de escombros. Era um cenário em que eles tinham que recomeçar, reconstruir. E muitas das vezes nós não queremos recomeçar. Nós não queremos reconstruir. Nós não queremos passar por dificuldade, nós não queremos passar pelos escombros. E a gente não sabe nem por onde começa quando vem uma dificuldade. Quando vem uma dificuldade, a gente fala, Senhor, por onde eu começo? Mas a gente começa pela obediência, tendo certeza que foi ali que Deus te deu a direção. Eu me recordo quando nós saímos de São Paulo para vir para BH, e para vir para BH, a gente precisava ter dado 2 passos para trás para vir para cá. Porque nós estávamos saindo de uma cidade grande para ir para uma cidade que é grande, mas não é do tamanho e das possibilidades de São Paulo. Íamos ganhar a metade do que ganhávamos lá. Quando nós chegamos aqui, o apartamento que nós fomos morar estava todo destruído. Nós não tínhamos dinheiro para pagar as contas, porque nós tínhamos vindo para cá com R$1.000. A imobiliária, a gente tem trauma com a imobiliária nos enrolou. E no primeiro dia, para que a gente pudesse entrar na casa, quando a gente chegou aqui, eles disseram que estava tudo certo para nós já tínhamos assinado os documentos. Só que o rapaz da imobiliária não tinha autentificado nada para nós. E no primeiro dia que nós estávamos aqui, nós gastamos os R$500. E ficamos apenas com 500. Nós não tínhamos salário, não tínhamos dinheiro e tínhamos dívidas em São Paulo. Eu lembro que quando eu cheguei no apartamento, nossas coisas ainda não tinham chego. Só ia chegar no outro dia. Mas eu levei na minha mala, uma mala, um lençol. Não sei por que eu levei um lençol, E nós forramos o chão muito sujo. Tinha problema de fiação, tinha problema de água, não tinha gás. Gente, não tinha lâmpada, era um negócio horroroso. E eu forrei aquele lençol. E eu ri, no primeiro dia a gente riu daqueles escombros todos. E a gente dormiu. Eu lembro que a gente tremia à noite, porque estava tanto frio. A gente veio numa época de frio. E a gente não tinha recebido. Eu lembro que o Tiago não almoçava no serviço dele, para que, quando chegasse em casa, o dinheiro que era para o almoço dele seria para a nossa janta, e o almoço dele seria dividido entre nós dois. Eu lembro que, quando a gente começou a receber um dinheiro, eu comecei a vender algumas coisas da nossa casa. E ele quis fazer uma compra, e eu disse para ele, não, compra arroz, feijão, óleo e legumes, porque eu não tenho dificuldade com carne, se tiver um legumes para mim, tudo bem. E bolacha de água e sal, e um açúcar e café para você. E eu falei para ele, a Bíblia diz que a mulher sabe edificar casa, e diz que a mulher é a coroa do marido. Então é o seguinte, você vai andar, se a coroa é onde os reis têm a sua majestade, onde eles andam com a cabeça erguida, porque tem aquela coroa, você vai andar de cabeça erguida, você vai pegar o dinheiro que você conseguiu e vai pagar as dívidas que tem em São Paulo. E além de você pagar as dívidas, você vai pagar 2 vezes as dívidas e você vai dizer assim, irmão, me perdoa por ter... A gente ficou devendo aluguel, condomínio, lá onde a gente morava. E quando a gente foi pagar a dívida, os irmãos falavam assim,
a gente entende, vocês estavam desempregados, a gente estava 7 meses desempregado lá em São Paulo. Não precisa fazer isso. A gente entende, vocês estavam desempregados, a gente conhece a índole de vocês. E a gente falou, não, irmãos, pelo prejuízo que nós causamos a você, nós vamos pagar. Então, se a dívida era uma dívida, a gente pagava 2 vezes. Se era 2, a gente pagava 3, 4 vezes. E a gente vendia algumas coisas de casa para poder comprar coisa para comer. E pagava as dívidas e honrava com o nosso compromisso. Ele ficou doido comigo, mas eu tinha muita certeza no meu coração, você vai andar de cabeça erguida, você não vai andar com vergonha porque você tem dívida. A gente vai pagar, as pessoas não vão achar que você está aqui e você fugiu de dívida, você vai pagar. Então, o que eu quero dizer? Obediência. O que nos fez permanecer aqui sem murmurar, sem querer xingar o Senhor, era dobrar os meus joelhos e entender, Senhor, quando eu saí de São Paulo, eu orei ao Senhor, fecha todas as portas que o Senhor não quer para nós. Porque nós tínhamos 3 propostas, e as 3 propostas eram muito boas. Inclusive, uma delas era para que ele ficasse indo e voltando fora do país. E nós oramos ao Senhor, inclusive nós fazemos essa oração até hoje, o que não for do Senhor, fecha as portas, porque os nossos olhos são enganosos. E a porta que ficou aberta foi essa. Então, nós viemos para cá e nós oramos ao Senhor. Senhor, eu chorava todo dia. Todos os dias eu me dobrava naquele chão horroroso e falava, Senhor, o Senhor me mandou aqui. Então, o Senhor nos mandou aqui e eu fiz essa oração. Nos faz prosperar nesse lugar. E o que te faz permanecer quando você vê escombros? Quando Deus te manda realizar alguma coisa? O que te faz permanecer a obediência é saber que aquela direção foi Deus que te enviou. Por isso que eles não temeram quando eles chegaram, eles viram escombros. Porque eles sabiam que ali era o lugar, porque Deus mandou eles voltarem. Quando eles saíram de lá, Deus não mandou eles ir para outro lugar, para a China, para o Egito. Não, mandou que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem. E ali Deus os abençoou. Quando ele pediu para que Deus os fizesse prosperar. Muitos de nós queremos sair com os nossos braços cheios de feixes, mas nós não queremos passar pelos 5 e pelos 6. Nós não queremos fazer o trabalho do agricultor. Vocês que são mineiros sabem muito mais do que eu, porque daqui de Minas Gerais sai comida para o Brasil inteiro e para fora do Brasil. Aqui, aqueles que semeiam chorando. Ninguém quer essa parte de semear. Ninguém quer essa parte do agricultor, de escolher uma terra boa, de fazer os buracos, de capinar lá, que é terrível. Porque tem coisas que não é só a máquina que faz. De escolher as sementes certas, de colocar as sementes em cada buraquinho certo, de esperar o tempo em que Deus manda a chuva, de esperar o tempo em que Deus manda o sol para que faça com que aquela semente cresça. Nós não queremos essa parte. Nós não queremos a parte daqueles que saem chorando, levando as sementes para semear. Nós queremos apenas que Deus ouça a nossa oração. Nós não queremos sair como o agricultor faz, que acorda antes das galinhas para poder fazer o seu trabalho. Nós não queremos. Nós não queremos passar pelo caminho de dor, pelo caminho de ralar, pelo caminho do cansaço. Nós não queremos passar pelo caminho de oração, de jejum. Nossa, falar de oração, jejum e leitura da palavra, nesse século está quase um pecado, porque as pessoas não querem ouvir isso, porque acham assim, isso aí é coisa do passado. Você quer ouvir? Você quer que a sua semente cresça? A gente precisa passar por esse caminho, de perseverar na comunhão, para não desfalecer. Todos os anos nós fazemos um feedback lá em casa, da nossa vida como casal, da nossa vida financeira, nós fazemos daquilo que a gente pode melhorar. E eu e o Thiago, a gente conversando no final do ano sobre o Ministério de Intercessão. E aí nós vimos, fulano estava quase recebendo a benção dele, não recebeu. Ciclano estava quase recebendo a benção dela, não recebeu. Por quê? Porque, irmãos, quando a gente está orando, a gente tem o nosso grupo de oração, e o grupo de oração não é grupo para brincar de orar. É o grupo que a gente acorda de madrugada para orar. É o grupo que a gente chora. É o grupo que a gente sente dores. É o grupo que realmente a gente pega a dor do irmão para orar. Quando um pedido chega lá, não vai passar batido. Vai orar. Então, a gente sente a manifestação no céu. A gente sente que Deus está realizando. E aí a pessoa vai. E aí tira essa importância aqui de perseverar
na comunhão. E aí o que acontece? A gente diz assim, o diabo, eu estou desanimada porque é o diabo. Não, você não está desanimado porque é o diabo, você tá desanimado porque você não persevera, porque você não tem constância. Porque constância, queridos, é independente se eu estou sentindo ou não, eu tenho que fazer. Assim como comer, eu tenho que comer e pronto. Quando nós não temos essa constância, essa perseverança, nós fazemos como o agricultor que abandona o campo. Muitas das vezes nós abandonamos, que nem esse feedback que nós fizemos, abandonamos nossa semente, que nós fomos lá. A gente vem para o culto de intercessão, a gente vem para a escola dominical, a gente vem para o culto à noite, a gente lê a Bíblia, e de repente a gente abandona o nosso campo com todas as sementes que nós lançamos na dificuldade, no choro. E muitas dessas sementes abortam. Porque nós não perseveramos. Não abandone o campo. Não abandone a terra com as sementes que você tem plantado com oração, com jejum, com a sua perseverança daquilo que Deus tem para você. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: demora muito para Deus fazer de repente. Eu ouço muito isso. Eu sigo meu exemplo, porque você fala assim, está falando da vida do outro. Não, eu falo do que eu estou vivendo. Em São Paulo, quando nós fomos para Taubaté, um amigo nosso, nós temos um padrinho lá, de casamento. E ele disse assim para o Tiago, mas você está crescendo demais no seu serviço, porque toda vez que eu vejo, você está fazendo alguma coisa diferente lá na queima diária. Aí o Tiago falou assim, Deus tem me abençoado. Nossa, mas você cresce muito todo ano. E é mais ou menos essa frase, demora muito para Deus fazer de repente, porque muitas das vezes, querido, nós não queremos passar por essa labuta. Nós não queremos passar pela dificuldade. Muitas das vezes nós olhamos um bom casamento e nós não vemos assim a dificuldade, a renúncia que aquele casal tem para manter aquele casamento. Nós vemos os filhos dos sonhos, mas a gente não sabe a renúncia que aquela mãe e aquele pai faz para que os filhos sejam daquele jeito. Muitas das vezes nós vemos a pessoa no emprego top, mas a gente não sabe que aquela pessoa trabalha sábado, domingo e feriado. Nós queremos que Deus faça de repente, mas nós não queremos passar pelo campo do agricultor para plantar sementes, para arar a terra, para passar por jejum, oração. Nós não queremos passar. E aí nós queremos que Deus faça de repente. Quando Deus faz na vida do meu irmão que está do lado, nós falamos, nossa, Deus fez de repente. Não, você não sabe o que no oculto aquela pessoa pagou o preço de renúncia, de choro, de lágrima. E aí nós queremos que Deus faça grandes coisas. Hoje nós vamos orar pelo mês de fevereiro. E eu sei que muitas pessoas querem grandes coisas no mês de fevereiro. Mas o que nós estamos fazendo para que Deus faça grandes coisas por nós? Porque tudo que nós fazemos para Deus não vai passar despercebido. A palavra de Deus diz o seguinte: que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos pela fé. Muitas pessoas têm dificuldade de viver por isso. Camila, hoje eu não estou sentindo. Sabe por que eu não tenho constância, não tenho perseverança? Porque hoje eu não estou sentindo. Mas, queridos, a palavra de Deus nos ensina que nós não vivemos por aquilo que nós estamos passando, por esses escombros que muitas das vezes nós vemos na nossa vida, em determinadas áreas. Mas nós vivemos por aquilo que nós acreditamos que Deus pode fazer. E se você for ver, não é tão difícil assim. Porque não é aquilo que eu posso fazer ou você pode fazer, porque aí nós poderíamos duvidar. Mas é aquilo que Deus pode fazer. Aquilo que Ele pode realizar. E Ele pode fazer tudo, Ele pode realizar tudo. Então, muitas das vezes, nós não recebemos aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque nós andamos por aquilo que nós estamos vendo. E esse povo não andou. Quando eles chegaram lá, não, eles não andaram por aquilo que eles estavam vendo. Por isso que eles pediram, Senhor, faz-nos prosperar novamente. Talvez, assim como as minhas forças são poucas, talvez as suas são poucas. E talvez essa noite você tenha que pedir, Senhor, aumenta as minhas forças. Sou fraca demais. Eita, eu acho que eu oro isso toda semana. Às vezes, a sua dificuldade é outra. Qual é a sua dificuldade? Fala para Deus. Senhor, eu tenho muita fraqueza. Me ajuda nas minhas fraquezas.
E Deus, ele vai vir sobre você. E nós precisamos lançar essas palavras de fé. Nós precisamos lançar essas palavras que vai fazer com que as sementes venham brotar. Nós precisamos ter obediência, constância, perseverança. Nós precisamos olhar a situação de dor, de dificuldade e não reclamar. E não dizer, Senhor, eu não aguento mais. Eu sei, irmãos, tem dia que é difícil e na nossa oração a gente pode fazer isso com Deus. Mas depois que desabafou, precisamos ser profetas. Como eu falei aqui no início, nós estamos vendo ossos secos, Senhor, gera vida. Gera vida nessa situação. Qual é a tua situação? É filhos? É casamento? É emprego? É cura? Eu não sei. Começa a profetizar a vida. Começa a profetizar aquilo que os seus olhos não estão vendo, mas que a sua fé consegue enxergar. E talvez a sua dificuldade hoje seja, Camila, minha fé não enxerga nada. Então, nessa noite, peça, Senhor, me encha de fé. Não deixa eu sair daqui sem fé. E para encerrar, eu encerro aqui com o que ele diz, se a gente fizer essas coisas. Muitas das vezes nós queremos desistir, mas esse versículo nos dá um ânimo. Mesmo que a gente vá passando pelo caminho, mesmo que a gente vá passando pela estrada, pela dificuldade da vida, chorando, nós voltaremos com alegria. E nós não só voltaremos com alegria, mas a Bíblia diz com os nossos braços cheios dos frutos daquilo que depositamos nele. Amém? Vamos orar? Baixa tua cabeça. Senhor Jesus, nessa noite ouvimos a tua palavra, Deus, e cremos nela. Senhor, nós temos tantas dificuldades, tantas fraquezas, Pai. E nós queremos colocar, Senhor, as nossas dificuldades diante de Ti. Começa a abrir tua boca e começa a falar com Deus. Qual é a tua dificuldade? Começa a colocar diante do Senhor. Qual é a tua situação? O que está tirando a tua paz? O que está tirando o teu sono? Às vezes é um pecado, às vezes é algo que um pecado impregnado que você tem lutado há anos. Às vezes é um desânimo, uma fraqueza. Começa a colocar diante do Senhor. Às vezes são preocupações que têm matado as sementes do Senhor. Aquilo que Ele depositou no seu coração para começar a proferir vida. Começar a proferir para fora. Aquilo que Deus tem te mostrado em sonhos e que muitas das vezes você tem achado que é só pensamentos, não é não, meu irmão. É Deus colocando no teu coração. Então começa a trazer existência com a sua boca, porque a palavra tem poder. Se é sobre os seus filhos, começa a profetizar sobre os seus filhos. Se é sobre o seu casamento, começa a profetizar sobre o seu casamento. Se é sobre o seu ministério, a igreja, começa a profetizar. Ao invés de dizer, Senhor, cheira a carniça. Começa a dizer, Senhor, eu vejo a cura, eu vejo a restauração. Eu vejo a prosperidade. Eu vejo a mudança de pensamento. Eu vejo corações novos. Eu vejo avivamento. Oh, Senhor Jesus. Eu vejo alegria. Eu vejo unidade, comunhão. Eu vejo milagre, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus, recebe cada oração, ó Deus, nessa noite. Como sementes lançadas a Ti, Deus. Oh, Espírito Santo. Se você sente dores, já começa a se ver sem as dores. Curado.
Oh, Deus. Se você precisa de um milagre, já começa a se ver naquele milagre. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, nada nós podemos, ó Deus. Mas sabemos que tudo o Senhor pode. Oh, Espírito Santo. Começa a agir, Senhor. Entre em cada lar, Jesus. Entre em cada lar, Jesus. Entre em cada trabalho, Jesus, em cada emprego. Vai visitando, Senhor, a cada chefe, a cada empresa, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai quebrantando o coração dos filhos, ó Deus. E vai, Senhor, envergando o coração desses filhos para o Senhor. Vai atraindo eles com o seu amor, ó Deus. Vai atraindo eles com o seu amor. Deus, comece a entrar nos casamentos. Que os casamentos dessa igreja sejam inspiração para os jovens, ó Deus. Oh, Espírito Santo. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não querem se casar, não querem ter filhos. Senhor, mas que essa igreja seja inspiração para que eles queiram isso. Deus, começa a tocar, Jesus. Começa a derramar o amor. Começa a nos fazer enxergar a necessidade do outro. Não para fofocar. Ah, Deus, mas para ajudar, para acolher, para estender a mão. Oh, Espírito Santo, faz essa igreja prosperar, Jesus. Não para que esse templo fique bonito, que também é o nosso desejo. Ah, Deus, mas para que os teus filhos vivam bem. Deus, que nós não tenhamos medo de recomeçar. Que nós não tenhamos medo de reconstruir. Que nós não tenhamos medo dos escombros, que nós não tenhamos medo de destruição nenhuma, de dificuldade nenhuma, porque sabemos, ó Deus, que se o Senhor estiver conosco, ó Deus, nós voltaremos, apesar das dificuldades, com os nossos braços cheios da colheita, Pai. Oh, Espírito Santo, e hoje nós estamos aqui chorando, Deus. Hoje os nossos corações estão aflitos, mas como diz a tua palavra, chegará um dia em que os nossos corações se alegrarão, chegará um dia em que cantaremos, em que dançaremos, em que as pessoas ao nosso redor vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles, e nós poderemos dizer, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. Entrar em cada situação nessa hora, Jesus. Não deixe eles saírem daqui sem mudança, sem resposta. Em nome de Jesus. Amém, amém.